Pensadores, hoje eu vou contar para vocês o que realmente acontece no dia a dia da clínica de psicanálise. Eu fiz um vídeo para o IGTV contando algumas coisas que já aconteceram ou que eu já ouvi acontecer em clínicas, e aí eu acho que isso é fundamental de contar, porque quando a gente pensa em consultórios de psi, já vem à mente muito daquilo que a gente vê nos filmes e nas séries. Uma pessoa deitada no divã, falando, o analista sentado atrás, escutando, a pessoa tem uma grande elaboração e ela sai do setting feliz, contente, porque produziu algo. Só que isso é coisa de Hollywood. No dia a dia não é bem assim. Claro que isso pode acontecer. A gente tem várias sessões onde os pacientes, os analisantes produzem coisas interessantes e vão embora contentes, felizes, mais leves, com uma angústia um pouco melhor. Só que não é assim todos os dias e não é assim em todas as sessões. E é super importante trazer isso para vocês, porque muita gente que está começando na área psi ou que já começou ou tem um interesse em começar, às vezes pode ter uma visão um pouco glamourizada por essa perspectiva que Hollywood traz da clínica. E a coisa não é bem assim. Então, nesse vídeo que está no IGTV, que inclusive se você quiser ver, é só procurar a psicanalista Darcy Martins e ir de encontro com esse vídeo onde eu conto o dia a dia da clínica. Mas eu vou repetir a história aqui, ou melhor, uma delas que eu contei lá. Teve uma ocasião em que era o último atendimento do dia, eu estava atendendo uma pessoa e o cônjuge estava esperando na recepção. Após eu terminar esse atendimento, a clínica já estava praticamente fechada, era só eu fechar a porta da frente e ir embora. Mas aí a pessoa, o cônjuge que aguardava, pediu para usar o banheiro. Tudo bem, não tem problema nenhum usar o banheiro. Eu liberei, falei, vai lá, eu espero. A pessoa foi. Como já era o último horário, eu simplesmente saí junto com atrás da pessoa, fechei a porta e fomos embora. No dia seguinte, eu fiquei sabendo pela pessoa que abria a clínica que o banheiro estava todo urinado, as paredes, embaixo do armário, espelho, enfim. A pessoa urinou por tudo. A pessoa foi literalmente marcar território. Claro que eu estou contando isso para vocês com todo o sigilo, porque a ideia aqui não é expor ninguém. Então, estou relatando uma história, mas sem exposição de quem são os envolvidos. Por que eu estou contando isso? Para vocês verem os extremos que chegam o dia a dia da clínica. Uma pessoa marcar literalmente território urinando por todo o banheiro. E coitada da pessoa que teve que fazer aquela limpeza, que no caso não fui eu, foi a pessoa que abriu a clínica naquele dia. Essa é uma dessas situações, para vocês verem que aquilo que realmente acontece não está nos livros. Os livros, claro, a gente aprende as teorias, a técnica, ou melhor, as técnicas. Isso é muito importante. É fundamental se apropriar de toda essa teorização e também da técnica para poder, então, ter uma relação com a praxis clínica de uma maneira interessante. Porém, os livros não contam essas coisas que acontecem. E essa é uma situação. Outra situação que eu já vivi na clínica é em uma das clínicas que eu tenho. Antes, hoje não mais, mas antes, a recepção ficava aberta. Então quem chegava era só aguardar na recepção, conforme eu terminava o atendimento, eu já chamava o próximo. Algumas pessoas às vezes vinham direto do trabalho e ficavam aqui porque não compensava ir para a faculdade. Por exemplo, ia perder muito tempo, então vinha para cá, ficava aqui estudando na recepção, usando Wi-Fi, fazia a sessão e depois ia para a faculdade. Então havia esse hábito na clínica. E teve situações, por exemplo, de analisantes se cruzarem na recepção e rolar a cena de ciúmes. Ciúmes por quê? Existe, e se você faz análise, se você faz uma terapia, existe, é comum, uma questão de transferência, onde cada um olha para o seu analista ou para o seu psicólogo com um olhar de posse. Ele é meu analista. E aí, quando encontra uma outra pessoa que também passa pelo mesmo analista, às vezes rolam ciúmes. Então, já aconteceu na recepção de troca de farpas, aquele olhar, sabe, que sai um raiozinho. Isso acontece e você vive isso depois no atendimento, porque o analisante já entra ali um pouco ríspido,
esboçando realmente uma certa agressividade que vem daquele ciúme. São coisas que estão ali. E para quem é estudante da área sabe que isso se chama transferência. Existem formas de transferência, amor de transferência, como Freud chamou. Tudo isso vai rolando, vai acontecendo, mas tem coisas engraçadas também. Eu já estive em situação de eu beber água durante o atendimento e me afogar e ter que levantar correndo com a mão para cima, saindo da sala, batendo no peito, porque me afoguei e ali se perdeu 10, 15 minutos da sessão para eu poder me recuperar. Já teve situações do analisante falar algo e eu achar tão engraçado e ter crise de riso. E não conseguir parar e tentar sustentar ali uma postura, ficar sério. Não. Mas aí aquela coisa vai te engolindo. E quando eu ia ver, eu já tava... E caía na risada de novo. Quer dizer, um momento onde o próprio analista já não está mais conseguindo se envolver ali naquela situação e ter uma escuta um pouco mais atenciosa e dedicada, ainda que seja uma atenção flutuante, porque está totalmente envolvido com alguma coisa que ouviu ali naquele momento. E aí, o analisante começa a rir junto e aquilo acaba fazendo, de fato, parte da análise, porque daí você vai lidando com aquela situação junto com o analisante e você acaba vendo também como o analisante responde a isso. E aí você tem uma possibilidade de trabalhar, de manejar tudo isso que está acontecendo naquele momento. Mas, sei lá, tem outras situações. Situações, por exemplo, de eu quase cair dentro da sala, né? Então, eu tropeçar no piso e quase levar um capote na frente do analisante. Ou o analisante ter crise de espirro e não conseguir falar nada e tá ali, né, numa crise alérgica. Então, são coisas que acontecem no dia a dia da clínica e que não estão nos livros teóricos. Não se fala sobre isso. E é uma coisa que não aparece também quando você vai assistir um filme, uma série, porque eles mostram tudo de forma glamourizada. Mas como eu disse para vocês, sim, existem sessões onde é como a gente vê nos filmes. Agora, uma dica para vocês, uma dica interessante. Tem uma série que se aproxima muito desse dia a dia da clínica. Ela mostra bem coisas que vão acontecendo. É uma série que está disponível no Globoplay. Se chama Sessão de Terapia. Ela é dirigida pelo Selton Mello. Essa se aproxima muito do que é o dia a dia ali, das situações. Tem uma cena, por exemplo, onde um paciente ameaça bater no analista. No caso, ele é um psicólogo. Ele ameaça bater no psicólogo. E eu já tive momentos atendendo onde eu percebi que poderia rolar uma certa agressividade do meu analisante com relação a mim. E aí, há de se ter uma criatividade, calma, paciência e pensar ali com calma mais rápido para poder lidar com aquela situação. Porque o paciente, ele fica nervoso, estressado, com raiva, ele está expressando algo ali. E isso pode, de alguma maneira, levar a algum ato de violência. Então, são coisas que estão ali permeando o dia a dia dos atendimentos. Eu já tive situações, por exemplo, do analisante não dirigir essa agressividade a mim, mas ficar andando pelo setting e bater no divã de forma agressiva, né? E ali até correndo o risco de quebrar alguma coisa. Eu já levei a almofadada. Teve uma analisante que não foi uma violência, foi ali um ato de brincadeira, mas jogou uma almofada em mim, né? E claro, ali a gente conversou sobre isso. Isso fez parte do manejo clínico, inclusive, mas é outra situação que você não vai encontrar em um livro. Né? Você não vê psicanalistas dizendo que levaram uma almofadada de seu paciente. Então, eu estou aqui expondo para vocês isso, e assim, acredito que não tem nada a ver por isso, pelo contrário, eu acho que é necessário, é fundamental, porque existe uma coisa do psicanalista não contar, né, não falar, ele fica quieto, ele só fala em teoria, em técnica. Eu acho isso um pouco bobagem, porque é necessário sim apresentar para as pessoas como é o dia a dia dos atendimentos, o dia a dia desta função que o psicanalista ocupa. E aí eu digo psicanalista porque sou psicanalista, mas vocês percebem que aí no meio do discurso eu vou também falando do psicólogo, porque ele também vive isso, apesar de serem coisas diferentes. Psicólogo e psicanalista são atuações e ocupações diferentes. Ainda que um psicólogo possa sim atuar dentro
da psicanálise, tá? Não, de maneira nenhuma que a intenção é também criticar uma coisa ou outra, nada nesse sentido. É realmente só para diferenciar para vocês, mas também aproximar, porque as áreas, elas precisam dialogar. E esse diálogo é o que eu proponho para vocês, é o que eu trago para vocês também nesse canal, com o intuito de apresentar para vocês o real, o dia a dia da clínica. Se você gostou, clica aqui, deixa o seu likezinho ou seu likezão, depende do tamanho deste dedo que você tem, e também inscreva-se no canal, porque daí você vai receber as atualizações, vai ser informado de toda vez que tiver um vídeo novo. Fechou? Pessoal, até a próxima. Um beijo.